Olá, meu nome é Everson Fernando Maluta, sou médico gastroenterologista e endoscopista e hoje a gente vai falar sobre saúde mental e o balão intragástrico. E para isso eu convidei a doutora Andréa é psiquiatra, a gente tem muitos pacientes em comum, ela é tão boa psiquiatra que eu até casei com ela. Então, Andréa, obrigado por estar aqui, vamos conversar um pouquinho. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema, né, Everson? E acho que é importante, né, que a gente traga um pouco esse lado da saúde mental para os tratamentos de obesidade em geral, não só o balão, né? Como é importante que a gente olhe para o motivo pelo qual isso pode ter acontecido, né? Então a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, não é um único fator, né, que faz com que alguém ganhe muito peso ou que tenha dificuldade de emagrecer, mas a parte emocional conta muito. As pessoas trazem muito isso, né, que quando estão ansiosas ou após ter uma fase difícil da vida, o luto de um familiar, a perda de emprego, a pandemia, né, tiveram mais dificuldade de perder peso ou acabaram ganhando muito peso em pouco tempo. Então, como é importante a gente olhar para esse lado, né? Na primeira consulta do balão intragástrico, né? É comum os pacientes te perguntarem sobre isso, o que eles te falam, assim? Normalmente é uma jornada, né? Então, é difícil é raro o paciente que ele vem e o primeiro tratamento dele vai ser o balão. Normalmente é um paciente que ele já vem de outros tratamentos, outras estratégias, ele já tentou a dieta, o exercício, a nutricionista, vários cardápios, ele passou pela fase dos remédios e aí ele opta pelo balão, né? Então, realmente, durante todo esse trajeto dele, com certeza, ele já teve muitos aspectos psicológicos envolvidos aí. É verdade, eu atendo bastante pacientes ansiosos, né, que tratam por ansiedade ou que vêm para avaliação por outras questões. E muitos que estão nesse processo, nessa jornada em busca do emagrecimento, eu percebo que já estão com a autoestima muito abalada, né? Nessa ideia assim de, para mim nada funciona, comigo não vai dar certo, tudo que eu tentei falhou, ou né, acabo tendo uma resposta muito pequena, não consigo sustentar, então às vezes a pessoa tenta sozinha alguma estratégia de dieta, só dieta e exercício, e acaba tendo ou uma perda pequena de peso, ou ela perde bastante e não sustenta com o tempo, né? E aí é onde o balão acaba sendo, de fato, uma alternativa interessante, né? Eu tenho, particularmente, alguns pacientes, né, que já colocaram um balão intragástrico. Tenho até familiares também que já colocaram e tiveram um resultado interessante. Então, óbvio, o resultado depende muito também de como a pessoa leva todo esse processo. E eu não sei, assim, se é uma coisa que eles conversam contigo, né? Se eles têm medo de colocar por não imaginar que não vão dar conta, porque a comida acaba sendo um conforto, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam que, quando eu tô triste eu desconto no chocolate. Tem gente que para qualquer emoção a resposta é comida, né? Se eu tô feliz eu como com a minha família para celebrar. Se eu tô triste eu como porque eu mereço, porque hoje foi um dia difícil. Então, como que é isso, assim, nesse processo do balão? Normalmente eles vêm com a expectativa lá em cima, né? Que o balão vai resolver todos os problemas e que o resultado vai ser um fato. E a gente precisa quebrar um pouquinho isso na consulta, né? Porque a expectativa que ele tem, eu costumo dizer, o balão ele faz 80%, mas a pessoa precisa fazer os 20% dela. Muitas vezes eu mostro em números isso, né? Eu tenho pacientes que perderam aí 38, 40 quilos, mas com o mesmo balão, o mesmo médico passando, eu tive pacientes que perderam 2 quilos, 3 quilos. Teve uma paciente, inclusive, que eu sempre conto, que ela ganhou 1 quilo com o balão, porque ela aprendeu que se ela tomasse leite condensado, passaria tranquilo. Então ela tomava 3, 4 latas de leite condensado por dia e aí, evidentemente, não houve perda do peso, né? Não tem solução mágica, né? Eu tenho também alguns pacientes, alguns até estão agora com balão intragástrico e eu sempre falo com eles, assim, né, que um exemplo que para mim faz sentido é a metáfora da bicicleta, né? Eu comento com eles assim que o balão é como se fosse você andando com uma bicicleta de rodinhas. Você não sabe andar e aí a gente coloca a rodinha para você aprender, para você se sentir seguro, para você praticar. Depois de um tempo que você já tá bem, que você já sabe fazer aquilo ali, se tira a rodinha e você vai saber andar de bicicleta. Foi assim que a maior parte de nós aprendeu a andar de bicicleta, né? Então é isso, o balão ele é a rodinha, o balão tá ali dando ajuda, sendo aquele atalho
para que você consiga chegar mais rápido ao resultado. Mas é você que tem que pedalar, né? Então não adianta só colocar o balão e ignorar estilo de vida, né? Não olhar para a alimentação, não olhar para o seu quadro emocional. Então, se porventura você tem um quadro ansioso, você tem crises de ansiedade, você tem crises de pânico, você tem uma depressão que você não trata e essa depressão te impede de fazer exercício, você não tem motivação, você acaba largando as dietas, o exercício, a academia, paga a academia e não vai, né? Se você tem isso, bom, tem que olhar para isso, porque isso te impede de fazer algo que é parte do tratamento, né? O exercício físico, a alimentação saudável, ela vai continuar fazendo parte do tratamento. Você só vai ter o benefício aí, o atalho do balão te dando mais saciedade. E esse, né, é o momento da pessoa parar e olhar para si mesmo, né? Quer dizer, ela fez um investimento no balão, ela está com tudo para que o resultado dê certo. Então, se há esse componente psicológico ou psiquiátrico junto, ele precisa ser tratado, né? Quanto mais tratamentos ela fizer relacionados, melhor vai ser o resultado. Então, né? O paciente que está com acompanhamento multidisciplinar, né? Ele tem um médico gastroenterologista que passou o balão intragástrico, ele tem uma boa nutricionista que entende, que compreende esse processo do balão e ajuda ele, né? Facilita esse processo. Ele está tratando o quadro de base emocional, mental dele, né? A depressão, a ansiedade, com o psiquiatra, muitas vezes medicado, né, gente? Porque às vezes precisa mesmo de uma medicação. Dependendo da intensidade de sintoma que o paciente tem, muitas vezes a medicação vai ser, sim, muito útil. E principalmente, ele está fazendo psicoterapia, ele tem um psicólogo que está tratando a relação dele com a comida, né? Porque às vezes a relação com a comida, esses hábitos de descontar na comida ou de celebrar tudo né, se resolve comendo, muitas vezes a gente traz desde a infância, às vezes até da família, né? É comum que a gente tenha família de obesos que tem sim uma questão genética, mas também tem muito dos hábitos daquela família. Então, quando o paciente tem tudo isso, ele está realmente atuando em todas as frentes, todos os fatores dessa doença multifatorial, ele tem um resultado melhor, né? Então, esse fica aí o meu recado para você, né? Se você tem ansiedade, se você percebe que o teu ganho de peso, a tua obesidade veio em função da ansiedade, da depressão ou de algum outro transtorno psiquiátrico, que você ainda não buscou ajuda, busque um profissional qualificado, né? De fato, aproveite o momento do balão, que você já vai ter, né, um atalho, uma saciedade maior, para olhar para esse outro lado, aprender a melhorar a sua relação com a comida, sua relação com a sua autoimagem também, porque às vezes as pessoas também têm uma expectativa muito distante do que é possível para o seu próprio biotipo, né? Fazer as pazes aí com o espelho de uma vez por todas, para que você possa coletar os melhores resultados. O tempo é fundamental, né? Porque assim, o balão, falando agora na prática do balão, a gente pode colocar um balão de 6 meses ou de 12 meses, quer dizer, ele tem aí de 6 meses a 1 ano, para ele fazer todo esse reaprendizado, né? esse reolhar e realmente para que o resultado seja bom a longo prazo, quer dizer, depois de retirar do balão, ele continue com aquela perda que vai acontecer na retirada com o balão, mas que vai manter essa perda de peso, é muito importante ele se reprogramar, né? Não só a parte cerebral, a parte de alimentação, mas também a questão toda psicológica envolvida. De hábitos, né? A parte comportamental mesmo, então dentro da psicologia existem várias abordagens, mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem da psicologia que se propõe a treinar, né, a nossa mudança realmente de hábitos e ela é muito efetiva em pouco tempo. Eu acho que isso é legal falar, porque a gente fala de psicoterapia, as pessoas acham que vão ter que fazer 10 anos de análise para conseguir modificar algum comportamento. Então, óbvio, não é do dia para a noite, às vezes a pessoa tem 30, 40 anos, come errado, né, com hábitos ruins desde criança, não é de hoje para amanhã que ela modifica por completo, mas o fato dela ir modificando enquanto ela está tendo a ajuda do balão, eu acho, particularmente falando, bem interessante. Inclusive, o que eu percebo, os pacientes ansiosos, eles querem tudo para ontem, né? E aí o fato do balão já ir dando algum ganho, alguma perda de peso mais imediata, motiva. Porque aí o paciente vê que está dando resultado, então ele começa a caprichar mais na alimentação, caprichar mais no exercício físico, porque ele já está tendo resultado, isso vai deixando ele fortalecido em termos de autoestima, né? Então eu acho que é bacana desse processo isso, né? Você vai poder contar com essa ajuda do balão, mas lembre-se da ideia da bicicleta, quem tem que pedalar é você, né? A sua parte ninguém vai fazer por você, então a gente tá junto, né? Pega junto essa missão com o paciente, mas é um trabalho em equipe, né? Eles falam muito nisso, né? Que eles já tentaram vários tratamentos e aí fazia dieta, fazia
quando chegava na balança no final do mês, eles tinham perdido 300 gramas, 500 gramas. E no balão, não é raro da gente ver ali perda de 12, 15 quilos no primeiro mês. E aí não é só essa retirada dos 12, 15 quilos que vai facilitar, com certeza, fisicamente a realização dos exercícios, mas a questão psíquica toda, né, da pessoa se ver né, mais magra, e isso vai dar um gás aí para fazer todo o tratamento. Né? Com certeza. Então, gente, busquem avaliação, né, de um bom profissional. Óbvio que a gente está dando exemplo aqui de vários pacientes, mas a resposta é individual, como qualquer tratamento. Então, depende muito do seu estado prévio, né, de saúde, das suas questões todas de saúde, quais medicamentos que você usa. Depende também desses outros aspectos, os aspectos psicoemocionais. Então, não deixem de olhar para isso. Eu vejo que muitas vezes também outras tentativas de emagrecimento não funcionam porque a pessoa está olhando meramente para um lado metabólico. E se fosse só um problema metabólico, né, gente, talvez todos nós já estaríamos aí com o nosso IMC em dia, estaríamos com o corpo dos sonhos, a gente sabe que não é assim. Então, não deixe de cuidar de você. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando a nossa melhor versão. Esse é meu recado. Queria agradecer, André, é um prazer, né, muito grande. E assim, eu acho que é muito importante essa visão completa. Você que quer, você tem interesse no balão, você tem que pensar muito nisso. Ele não faz milagre, né? A gente tem que fazer boa parte das coisas também. Isso aí, eu vou aproveitar o final desse vídeo para te pedir para compartilhar esse vídeo, curtir, deixar suas dúvidas aqui embaixo que a gente pode voltar e responder, porque assim a gente leva informação de valor para mais pessoas, você nos ajuda a espalhar a saúde. Obrigada! Obrigado.